Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dessa coluna aqui do Hélio Schwartzman, que fala sobre um livro da Susan Neiman, que abandona o oqueísmo na esquerda, né? Porque vocês sabem, a Kamala Harris perdeu a eleição americana e muita gente na esquerda está culpando o identitarismo, né? A política woke, aquele negócio de negros versus mulheres versus LGBTQ, não sei o que lá, aquela coisa toda, né, do identitarismo de gênero, de raça. Enfim, estão culpando isso pela derrota da Kamala Harris, porque na visão deles isso diminuiu, né, a base da Kamala Harris, né? Houve muita briga, houve muita divisão. Eu sempre falei isso. Essa coisa de identitarismo, essa coisa de woke é autofágica, ela destrói a si mesma, né? Então não tem esse negócio, não teria problema isso. Agora a esquerda percebeu esse fato e está querendo jogar isso para a direita. Isso, o livro da mulher fala que o wokeísmo é coisa de direita, é coisa reacionária. Cara, é muito engraçado, bicho. Eu vou explicar para vocês por que não. É de esquerda mesmo, e é autofágico mesmo, e não tem nada a ver com a direita. Essa notícia foi sugerida por Suruba Pública, filho do Peter não reconhecido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram na campanha da Kamala Harris, né? A Kamala Harris perdeu para o Trump e perdeu de forma cabal, né? Perdeu tudo. Perdeu no voto popular, perdeu no colégio eleitoral, perdeu no Senado, perdeu na Câmara, perdeu tudo. Não tem, assim, não tem como contestar a vitória do Trump. Foi uma mega vitória, né? E daí a esquerda começou a procurar culpados deste problema. E um dos culpados que a esquerda americana está apontando é justamente essa ideia de wokeísmo, né? De identidade. E o que é essa ideia de identidade? De você ter classes protegidas, né? É a ideia de vitimização. Que as mulheres precisam de proteção contra os homens, que os negros precisam de proteção do governo contra os brancos, que o LGBTQ+ precisa de proteção contra os cis heterossexuais e coisa e tal. Então, ou seja, essa é a ideia do wokeísmo, né? De que o Estado precisa contrabalançar a coisa. É uma ideia errada, eu já expliquei para vocês porque é uma ideia errada, mas é uma ideia que tem força justamente na esquerda. O pessoal woke é o pessoal da esquerda, com certeza que é. Essa preocupação toda com pronomes e coisa e tal. Recentemente até a AOC, a Alexandra Ocasio-Cortez, tirou os pronomes dela, ou seja, a esquerda está abandonando a agenda woke, porque percebeu aquilo que eu falei já há um tempão, que a agenda woke é autofágica, ela destrói a si mesma, né? E a explicação disso é justamente o que coloca ela na esquerda, o que eu expliquei, de onde é que vem essa coisa de agenda woke, de identitarismo, de vitimização da mulher, vitimização do negro, vitimização do latino, vitimização de qualquer grupo desfavorecido, né? Isso vem da teoria crítica marxista, né? A teoria crítica marxista, já falei isso outras vezes, mas eu acho importante ressaltar, porque, né, a pessoa pode não ter ouvido esse vídeo meu, surgiu justamente na época em que os marxistas começaram a se questionar, isso ainda lá no século XX, início do século XX, por que a revolução do proletariado não acontecia, né? O pessoal acreditava nas ideias do Marx, as ideias do Marx diziam que a mais-valia iria fazer com que a classe trabalhadora, a classe proletária, ficasse cada vez mais pobre, a classe burguesa ficaria cada vez mais rica. Em algum momento isso levaria à revolta do proletariado, à revolução do proletariado e à implantação da ditadura do proletariado, né? Então essas eram as ideias do Marx. E o que aconteceu? Ele teve essas ideias lá em 1860 e pouco que ele escreveu o Capital, agora eu não lembro. 1848 foi o Manifesto Comunista, eu acho que foi 1860 e pouco que ele escreveu o Capital. Mas não interessa, lá no final do século XIX ele escreveu o Capital e o fato é que já estava errado naquela época, eu expliquei por que estava errado, a mais-valia não existe, né? Tem um vídeo meu lá no Ancapso Classic chamado Mais-valia existe, em que eu explico por que a mais-valia não existe. Não, mais-valia não é o mesmo que lucro. As pessoas têm essa ideia errada de que lucro e mais-valia é a mesma coisa. Não é. Vejam o vídeo para você entender o que é a mais-valia e por que ela realmente não existe. Não tem lógica isso. Só que os marxistas, evidentemente, não acreditavam que ela existia. Os marxistas continuaram acreditando nas ideias do Marx, mas ficaram encucados. Por que não acontece a revolução do proletariado? O tempo vai passando, vão passando as décadas, chegamos em 1900 e alguma coisa e nada do proletariado se revoltar.
E, de fato, se você parar para pensar, até hoje não teve nenhuma revolta do proletariado. Ah, mas teve a Revolução Russa. Teve a Revolução Russa, mas a Revolução Russa, o Lenin era filho de aristocrata russo. Não foi revolução do proletariado, foi revolução política usando o comunismo como justiça, como justificativa, mas a revolução não foi feita pelo proletariado, foi feita pela aristocracia, né? A Revolução Chinesa, da mesma forma, né? A Revolução Cubana, pô, todo mundo rico ali, Fidel Castro já era rico, o Che Guevara já era rico, todo mundo rico, filhinho de papai, que fizeram a revolução. Ou seja, a revolução do proletariado nunca aconteceu de fato. Mas já naquela época o pessoal começou a se questionar, né? Por que não acontece a revolução do proletariado? O que falta? E a justificativa que eles chegaram é justamente que existem outras estruturas de poder na sociedade além da relação de trabalho. Então o Marx olhou para a coisa pela relação de trabalho, né, que o empregado se revoltaria contra o patrão e faria a revolução do proletariado, só que o pessoal apontou, pô, mas tem outras estruturas, tem a família, tem a religião, tem o time de futebol, tem enfim, tem um monte de outras estruturas, o Grêmio Estudantil, tem um monte de estruturas na sociedade que são outras estruturas onde não há mais-valia e que isso impediria o proletário de se revoltar contra o patrão, porque, embora ele tenha toda a vontade de destruir a relação dele com o patrão, ele não tem vontade de destruir as outras relações das outras estruturas de poder que tem na sociedade, né? E daí surgiu a estrutura crítica marxista, né? A teoria crítica marxista, que é preciso minar essas outras estruturas de poder. Você já deve ter visto isso, não? Que nós temos que minar as estruturas de poder que tem no capitalismo e não sei o que lá. São essas outras estruturas de poder, que é a família, que é a religião, que é não sei mais o que, essas coisas todas, que tem qualquer outra relação tem que ser minada, né? E aí a ideia deles, a resposta dos marxistas para isso, foi justamente a teoria crítica racial, que é o que? Os negros têm que brigar com os brancos, o feminismo, as mulheres têm que brigar com os homens, né? E veja, eu não tenho dúvida nenhuma que é lógico que é justo que os negros busquem mais direitos e coisa e tal, as mulheres também, igualdade de condições é o desejável. Mas você vê que a gente já chegou num ponto em que, do ponto de vista legal, tanto mulheres quanto negros têm exatamente os mesmos direitos que os homens, que os homens brancos, e no final das contas continua essa briga. Por quê? Teoria marxista, teoria crítica marxista. Eles querem, na verdade, destruir as estruturas de poder que tem na sociedade, né? E aí destrói a igreja, destrói, não é à toa que os esquerdistas são contra a igreja, destrói o time de futebol, destrói não sei o que lá, destrói a família, né? Tudo isso faz parte dessa teoria crítica. E isso é o wokeísmo. É aí que surgiu o wokeísmo. A esquerda abraçou esse tipo de coisa, por quê? Para destruir as estruturas de poder capitalistas, as outras estruturas hierárquicas capitalistas. Essa é a visão que eles têm nessa história. Então, sim, ao contrário, aí, ou seja, o pessoal percebeu que isso deu errado, né? E eu expliquei. É lógico que isso vai dar errado. Por quê? Porque se você visa destruir qualquer estrutura de poder, e a política identitária é uma ferramenta para isso, para destruir qualquer estrutura de poder, se você bota brancos contra negros, mulheres contra homens, automaticamente qualquer estrutura tem pessoas desses dois tipos, desses vários tipos, e uma vai começar a brigar com a outra, então você vai destruir aquela estrutura vai desabar. Isso vai ser verdade, evidentemente, até para o Partido Democrata, até para os comunistas, né? Os próprios comunistas começam... E você pode ver isso. Repara, tem um vídeo de uma reunião de pessoas woke discutindo que eles não conseguem chegar à conclusão de quem vai falar primeiro. Porque não porque eu tenho sensibilidade auditiva e então as pessoas têm que falar muito baixinho, e o outro, não, você está usando linguagem sexista, não pode usar e não sei o que lá, um brigando com o outro, um vitimizando em relação ao outro, e ninguém consegue chegar a lugar nenhum. É o que eu falo, a política identitária, ela é positiva, ela funciona para aquilo que ela foi criada, que é destruir, é impedir que você tenha uma estrutura hierárquica, que as pessoas conversem e formem uma organização, né? Lembrando para vocês que nós, libertários, somos contra estruturas hierárquicas coercitivas, obrigatórias, né? Não há problema algum em você formar uma estrutura hierárquica de forma voluntária, que você participe porque você quer, né? O erro do Estado é que você é obrigado a participar dessa estrutura hierárquica estatal. Isso é um erro do ponto de vista da ética libertária, mas outras estruturas hierárquicas, que você quer fazer parte de uma igreja, por exemplo, não tem nada de errado. Se é voluntário, você está indo porque você quer, não tem nada de errado, né? E aí, o que eu falei, essa coisa toda é tão eficiente, né? Mina tanto essas estruturas que mina o próprio Partido Socialista, mina os próprios socialistas. E é o que aconteceu com a Kamala Harris. O pessoal percebeu aqui, né?
E o curioso é essa história, porque aí começa o pessoal começar a criticar essa cultura woke, e como acontece muito comumente na esquerda, agora o pessoal já está dizendo aqui, essa mulher aqui, Susan Neiman, está dizendo que não, que isso é coisa da direita, que não sei o que lá. Aqui, ó, para Neiman, o wokeísmo, né, o wokeísmo, né, a lacração, parece de esquerda porque surgiu de emoções originalmente ligadas a essa corrente política, como empatia com os marginalizados. Aí é um outro erro desse pessoal, né? Não, o wokeísmo, o identitarismo de gênero, essa coisa, foi abraçada pela esquerda com muita força depois que a ideia socialista falhou. Esse é o problema, esse é o outro ponto que eu quero colocar aqui também, além disso ter originado na esquerda, na teoria crítica marxista, também tem um outro evento que é o seguinte: em determinado momento, lá em 1989, caiu o Muro de Berlim. Até aquele momento, é que eu acho que as pessoas hoje em dia não têm ideia do que era a visão do comunismo versus capitalismo antes disso, né? Antes disso, a propaganda que chegava aqui no Brasil é que a Rússia estava bem, que a União Soviética estava bem, era uma potência e não sei o que lá, e tudo funcionava. Igual o pessoal fala de vez em quando de Cuba, que não, que a saúde de Cuba é maravilhosa, que ninguém passa fome em Cuba, que não sei o que lá, essas coisas todas, né? Ou seja, a propaganda que chegava aqui no Brasil, os comunistas sempre foram ruins em tudo, mas sempre foram bons em propaganda, né? A propaganda que chegava aqui no Brasil era que o comunismo funcionava, que era uma maravilha e coisa e tal, né? Quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, que as pessoas viram o que era o comunismo, não tinha como esconder mais, porque os jornalistas entraram lá na Alemanha Oriental, mostraram as coisas, todo mundo viu, né? Quem que fugiu para que lado, né? Lógico, foi o pessoal do lado comunista que fugiu para o lado capitalista. Até hoje a Alemanha tem marcas da diferença de crescimento econômico entre o lado oriental e o lado ocidental, né? O lado que ficou capitalista muito mais rico, com muito mais oportunidades, o lado que ficou comunista atrasado ainda, está se desenvolvendo muito rápido, é lógico, está melhorando hoje em dia, mas ainda muito aquém do que é a Alemanha ocidental, né? Ou seja, realmente ficou claro para todo mundo que o comunismo não funcionou, deu errado. Logo em seguida, em 91, caiu a União Soviética, né? Ou seja, ficou claro para todo mundo que não funciona. Aí o que aconteceu com as esquerdas do mundo? Elas ficaram com um problema. A principal bandeira deles, que era a implantação do comunismo, que era o socialismo extremo. O socialismo, para quem não sabe, é uma forma de implantação do comunismo, né? O objetivo da esquerda é sempre o comunismo, eles veem o socialismo. O que é o socialismo? É você tomar o governo, tomar o controle dos meios de produção, de forma que não exista mais valia, e daí a sociedade tenderia para o comunismo, né? E daí o socialismo é esse caminho para chegar no comunismo, né? Assim que o Stalin falava, que o Lenin falava, que o pessoal lá da União Soviética falava. A esquerda perdeu isso, porque agora não tem, ninguém quer mais ser comunista, todo mundo sabe que o comunismo falhou no mundo, né? Então a esquerda perdeu esse grande apelo que ela tinha, e agora ela teve que buscar outras coisas. E para onde é que ela foi? Ela foi para o movimento verde, movimento climático, e foi para o identitarismo de gênero. Foram as duas grandes coisas que a esquerda abraçou nessa busca da esquerda por algum significado. Ela, de repente, se viu sem a sua principal bandeira. A principal bandeira, que era o comunismo, que era o socialismo, não existe mais, né? Simplesmente todo mundo sabe que dá errado. E aí, eles, de novo, por que a esquerda foi pro woke? Porque eles têm empatia com os marginalizados? Porcaria nenhuma, a esquerda tá cagando para marginalizado. Olha os esquerdistas falando dos latinos, né? Porque os latinos votaram no Trump. Os esquerdistas falando, não, que tomara que vocês sejam deportados. Não tem empatia por ninguém. A esquerda não tem empatia nem por si mesma, não tem ninguém mais cruel e egoísta e autocentrado do que o pessoal da esquerda. Então, papo de empatia, vai se ferrar. A esquerda não tem empatia com ninguém. O que aconteceu foi isso, a esquerda perdeu a sua bandeira principal e teve que partir para coisas secundárias, né? O trabalhismo, o sindicalismo também perdeu a graça, ninguém mais tem interesse nisso, todo mundo é empresário hoje em dia, todo mundo está caminhando para ser empresário. Então a história é essa, né? A esquerda foi para o wokeísmo por falta de alternativa. E essa é a situação. Então, sim, o woke é de esquerda porque é da teoria crítica marxista da esquerda, é o caminho que a esquerda escolheu porque não tinha alternativa. Ou seja, o que ela coloca aqui é justamente que ela fala que não porque agora que eles perceberam que dá errado o movimento woke, né? Não porque ele foi colonizado por ideologias de direita que essencializam o tribalismo e identificaram poder e força, também abraçam uma espécie de pessimismo metafísico e coisa e tal.
Não, o tribalismo é a esquerda que faz isso, a esquerda que está querendo realmente dizer que essa disputa entre homens negros e mulheres brancas, quem que é mais vítima, né? LGBTQ, quem é mais vítima nessa história, essa lambança que, como eu falei desde o início, é autofágica, ela destrói a si mesma, né? É muito engraçado, é lógico que a esquerda ia dizer que agora que é de direita o movimento woke, né? Quero só ver agora como é que vai fazer o pessoal de Hollywood que investiu tanto em movimento woke, né? Nem a esquerda quer mais associação com ele, estão ferrados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.